Olá pessoal, tudo bom? Olha, meu nome é Wesley, professor de matemática em Uberlândia. Trabalho na escola municipal Professor Mário Godoy e estava tendo assim uma quantidade enorme de dúvida dos meus alunos sobre essa atividade aí do nono ano, semana, né? É do dia 22/6 até 27/6, tá certo? A atividade foi proposta aqui pelo colega aqui, o professor Fábio, né? Conjunto com o CEMEP. Essa atividade tem no site da escola, no Estude em Casa. E eu vou estar comentando aqui, né? Fazer um comentário sobre a teoria, a matéria e também, né? Já vamos resolver os exercícios. Eu não tive tempo de assistir o vídeo do professor Fábio, tá? Mas eu imagino que ele deve ter esclarecido lá os pontos principais para ajudar a resolver, né? As atividades. Se vocês ouvirem algum barulho de pássaros ou vizinhos barulhentos, me perdoem, porque aqui é mais para dar uma ajuda mesmo. Não sou nada muito profissional em vídeos, não. Mas vamos lá, galera. É o seguinte. Peço para vocês, vamos ficar até o final, tá? Porque além de comentar sobre a matéria, vou resolver todos os exercícios aqui. Ok. Então, nessa número um aqui, ele fala o seguinte, né? De acordo com os modelos de gráficos que estudamos nas aulas, friso que eu não assisti os vídeos, não tive tempo, mas ele deve ter dado exemplos de cada caso. Escreva qual tipo de gráfico representado em cada alternativa. Beleza. O gráfico, o que ajuda a gente? Ajuda a gente a ter visualização, certo? De um conjunto grande de dados, ter uma visualização assim, rápida, tá certo? Por exemplo, esse primeiro aqui, ó, na letra A, né? Ele fala assim, tipo sanguíneo dos alunos. Pode ser dos alunos da sua sala, por exemplo, seus colegas, né? Então, o que acontece? Aqui, ó, do lado, né, nós temos o número de alunos, certo? Temos o número de alunos. Então, temos, ó, de 0 até 25 alunos, tá? Que normalmente não é essa a realidade, costuma ter bem mais alunos, né? Então, de 0 a 25 alunos e os tipos sanguíneos. Tipo O, tipo A, tipo B e tipo AB. Então, aqui está falando o seguinte, nessa pesquisa que foi feita, né, essa pesquisa que foi feita, ó, o, o quantidade de alunos que tem o tipo O foi, foi aqui, ó, de 0 até onde aqui, ó. Tá vendo que não teve um valor exato? Por quê? Porque aqui é, dá para colocar mais pontinhos aqui no gráfico, certo? Mas se você colocar muito detalhe, às vezes o gráfico fica muito carregado. Então é normal, certo? Deixar o gráfico assim mesmo, mais, mais limpo de informação. Então aqui, ó, o que a gente sabe é o seguinte, né? É que do tipo sanguíneo O deve ter sido ali mais ou menos, ó, 21, 20, 22 alunos ou alunas, certo? Do tipo A, ó, a gente não sabe ao certo aqui, não dá para ter certeza, mas é entre 20, né, e 15 alunos. Do tipo B, ó, tá bem próximo de 10 aqui, ó, se a gente for fazer uma linha, né? Então imagine que aqui poderia ser um 11. E aqui deu abaixo de 5, né? 3 ou 4 aproximadamente. Então, assim, ó, observem que para a gente definir o tipo de gráfico, ele quer isso, né? Tipo de gráfico. Olha aqui, tá vendo que esse gráfico ele é composto de desses negócios aqui, essas barrinhas verticais, certo? Essas barrinhas verticais, se vocês forem reparar, a gente encontra ela no nosso dia a dia. Por exemplo, lá numa varandinha, certo, de alguma casa, ou tem prédios, construção antiga, no Coreto, aí de Uberlândia, tem isso. Isso aqui, pessoal, são colunas, né? Quando tem
Um coreto, por exemplo, tem as colunas que sustentam o teto, né? Então, isso aqui são colunas. Então, esse tipo de gráfico aqui nós vamos chamar de gráfico de colunas. Beleza? Agora vamos para o segundo. O segundo, aqui na letra B, né, fala a distância que um roedor ficou de sua toca. Né? O roedor aqui é um rato, né? Alguma coisinha do tipo. Ele ficou de sua toca. Então, aqui ó, tem o tempo e a distância da toca dele. Né? Então, ó, observem, esse gráfico aqui, ó, ele é uma linha contínua, né? Assim, não tem, digamos assim, igual aqui, ó, não tem um buraco, né? Tem um buraco. Então, esse tipo de gráfico aqui, ó, né, desse exemplo, da letra B, ele é chamado, é disso aí mesmo, gráfico de linha. Então, de linha. Então, o desenho tá fácil aí pra gente descobrir o nome, tá? Agora, esse aqui eu não sei, acho que às vezes na hora de compilar o documento lá, aí esse gráfico 3 ele foi para a próxima página, mas eu coloquei ele aqui, tá? Às vezes isso acontece, né? Tudo bem, vamos lá. Esse gráfico aqui, da letra C, pessoal, uma coisa, gráfico aparece muito, né? Aparece, não sei se eu comentei já, não lembro. Aparecem em jornais, revistas, né? Na televisão, pesquisa eleitoral, na indústria, né? Na empresa da pessoa, aparece muito o gráfico porque é a maneira de você visualizar, né? Conjunto de dados através, né, de um desenho e também um resumo dos dados, né? Quem trabalha com Excel usa muito a parte de gráfico. Desse tipo de gráfico, agora vamos para então esse tipo de gráfico da letra C. Tem esse negocinho aqui, esse desenho, aí fala ali, ervilha, 24%, tá aqui azul, cogumelo, não tem a porcentagem, tá aqui cogumelo, galinha, 20%, galinha, né? Então é a opinião sobre o tipo de sopa enlatada. Então, galera, esse gráfico aqui, ó, ele tá parecendo com uma coisa que você compra na padaria lá de vez em quando. O Homer Simpson gosta muito disso aqui. Uma rosquinha, galera. Certo? A rosquinha do Homer Simpson, tá? Então, por isso que esse gráfico aqui, ó, ele é chamado de... Vou escrever aqui, ó. Gráfico de rosca. Certo? Esse aqui é o chamado gráfico de rosca. Beleza? Vamos para o próximo aqui. Número 4. Aliás, letra D, gráfico 4. O número de nascimentos em 3 hospitais. Aí tem um hospital C, B e A. Né? Então tem o número de bebês que nasceram. Ó. Então o hospital C tem aqui, ó, entre 100 e 150, né? O hospital B tem exatamente 150 e o hospital A tem exatamente 200 nascimentos, né? Galera, esse tipo de gráfico aqui, ele também tem ele tem aqui, parece um pouco com esse aqui, só que é o seguinte, tá vendo que ele é deitado? Esse tipo de gráfico, né, deitado aqui assim, ó, ele, vocês já viram lá as barras de ouro que o Silvio Santos gosta de dar para os outros? Que eu nunca ganhei nada de barra de ouro, mas ele às vezes fazia propaganda de barra de ouro lá, né? Então, esse tipo de gráfico aqui, ó, né, deitadinho aqui assim, ó, é o gráfico de barras. Só lembrar das barras de ouro dele. Então, esse aqui é chamado de gráfico de barras. Beleza? Chamado de gráfico de barras. Então, tá aí respondido a número 1, certo? Vamos aqui para o número 2. Esse número 2 aqui teve muita dúvida dos meus alunos.
Então eu coloquei um resuminho aqui já, ó, de cada de cada termo que aparece aqui na primeira coluna, certo? Então ele fala para numerar a segunda coluna conforme as informações da primeira, né? Então vamos lá. Então ele começa. População, aí você tem que fazer o quê? População aqui. Aí tem que saber qual que é o termo, né? O que significa população na estatística e aquele, né? E aquela informação que tiver aqui na segunda coluna aqui, tiver condizente com a primeira, aí você vai colocar, né? Letrinha A, certo? Então, vamos lá. Para quem não lembra, coloquei aqui o que é população, né? População, ó, da letra A aqui, o que é população? É o conjunto ou número de todos os elementos que contém uma característica a ser estudada. Por exemplo, né? Se a gente está estudando, né? Vai fazer um estudo só na sua escola, entendeu? Só na sua escola. Então, o que a gente vai considerar de população seria os alunos da sua escola, certo? População da cidade, todo mundo da cidade. Vamos supor que a prefeitura vai fazer uma pesquisa com todos da cidade. Então, vai fazer uma pesquisa com a população da cidade, certo? Então, é o número de pessoas ou de elementos que você vai estar estudando, certo? Então, vamos ver aqui, ó, para essa primeira, né? Qual desses que condiz com população, né? Com isso aqui. Vamos ver. Número de pessoas empregadas, número de filhos por família? Não necessariamente. Olhos claros, castanho, nada a ver. Somente uma parte representativa do total da população? Não, o que a gente quer é da população mesmo, né? Aqui tá falando parte dela, aqui é total, né? Faltou um T aqui, ó. Joãozinho pesa, não. Estágio de contágio de coronavírus, inicial, intermediário, não. Isso é outra coisa. Quantidade ou número de pessoas de uma cidade. Olha, é essa, certo? Então, essa aqui, ó. Essa aqui vai ser a letra A, certo? Deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar aqui. Essa aqui é a letra A. Beleza? Quantidade ou número de pessoas de uma cidade. Certinho. Vamos para o próximo. Aí ele fala que na letra B é a amostra, né? Então vamos ver o que é a amostra. A amostra, pessoal, é parte de uma população. Digamos que você tenha, né? Vamos supor, 4 salas numa escola, né? E a população que você vai analisar aqui é a escola toda. Aí você vai pegar só a sua sala para fazer uma pesquisa, determinada pesquisa. Então isso você está pegando, né, uma amostra, uma parte da população toda, certo? E quando você faz o seguinte, né, achei também o censo. O que é o censo? Às vezes se fala muito de censo, fazer o censo para contar o número de habitantes do país, número de pessoas empregadas ou não, né? Pessoas desabrigadas, né? Então, eles fazem um censo. Então, o censo é quando é feita uma pesquisa com toda a população, certo? Vai fazer um censo com a população do Brasil toda, para contar o número de habitantes, ver como é que está a economia de cada família, etc. Né? E eu achei aqui, ó, nesse link, né, que o último censo que foi realizado no Brasil foi em 2010. Né? Então tá um pouquinho, né, defasado aí, 10 anos sem fazer censo. Isso é bom para criar estratégias para o desenvolvimento do país, né? Mas, infelizmente, desde 2010 não é feito. Às vezes porque assim, fica caro, gasta um pouco, né? Mas o governo também arrecada muito com impostos, né? Dá para fazer sim. Aí, aqui comenta que está previsto um censo agora, estaria, né, em 2020, mas foi adiado por causa da pandemia do coronavírus, certo? Então vamos lá, né? A questão aqui da amostra, que é a parte da população, né? Parte da população.
Qual desses aqui que tem a ver com parte da população? Ó, se a gente for ler cada alternativa, observa essa aqui, ó. Ó, parte da população. Então é esse aqui, ó. O que é a amostra? Somente uma parte representativa do total da população. Então aqui vai ser a letra B, certo? Temos aqui a letra B. Certinho? Vamos para o próximo. Próximo é variável qualitativa ordinal. Então eu separei aqui primeiro ó, o que é variável qualitativa. O português ajuda nessa hora. O que quer dizer qualitativa? Tem a ver o que? Com qualidade, né? Então, ó, variável qualitativa são características que representam uma qualidade ou atributo, né, do indivíduo ou pessoa pesquisada. Digamos, né, se a pessoa é bonita, por exemplo, né, sei lá, tem um cabelo bonito, né, é uma boa pessoa, né, não é uma pessoa chata e tal, né, pode ser entendida como uma qualidade, certo? Pessoa humilde, né, então isso pode ser entendido como uma qualidade, né. Então, variável qualitativa tem a ver então com qualidade da pessoa que a gente está fazendo a pesquisa, né? Então, agora, só que a variável qualitativa é dividida em duas, a ordinal e a nominal. Então, vamos ver cada caso aqui. Porque na letra C, ele pergunta da ordinal, e na letra D, da nominal. Então, ordinal, português normalmente ajuda. Ordinal tem a ver com ordem, certo? Colocar as coisas em ordem, né? Quando coloca todo mundo sentado numa fileira, né? A ideia é que mantenha-se uma ordem ali, primeira pessoa, segunda, terceira, quarta, quinta da fileira, né? Às vezes faz o mapa de sala e tal. Então tem a ver com isso. Então, ordinal é quando apresenta uma ordem nos seus resultados. Por exemplo, a escolaridade mesmo, né? Tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono ano, né? Os meses do ano também tem o fevereiro, que é o primeiro, janeiro que é primeiro, fevereiro que é segundo, né? E vai indo até o dezembro, que é o 12º mês do ano. Então isso tem tudo a ver, né, com variável qualitativa ordinal, ok? Então vamos lá. Variável qualitativa ordinal. Então, se a gente for olhar as alternativas aí, ó, né? Deixa eu pegar aqui. Ó, número de pessoas desempregadas. Não tem a ver com ordem, né? Tipo assim, não tem um começo igual aqui. Igual aqui, se a gente pegar ó, os 3 primeiros anos de escolaridade. Então tem um primeiro, segundo, terceiro. Tem um início, meio e fim, né? Então, esse aqui não tem nada a ver. Olhos claros, castanhos, nada a ver também. Joãozinho pesa, nada a ver também. Estágio do contágio de coronavírus. Olha só, inicial, intermediário, terminal. Então tem, né, dividido, né, olha aqui, dividido, né, em ordens, em estágios. Infelizmente, tá tendo esse coronavírus aí. Então aqui é a letra C, tá certo? A letra C, que é a questão aí do estágio inicial, intermediário ou terminal do coronavírus. Agora, variável qualitativa nominal. Vamos lá. Olha só. Novamente. Né? Então, a variável qualitativa nominal. O que isso quer dizer? É quando não existe nenhuma ordenação nas possíveis representações. Certo? É igual o sexo, né? Masculino ou feminino. Qual vem primeiro? Tanto faz, né? Cor dos olhos, verde, azul, castanho, claro, castanho escuro, qual que vem primeiro? Tanto faz. Cor do cabelo, né? Se a pessoa tiver, porque se for careca não tem. Onde nasceu, né? Então isso aí não tem uma ordem assim, né? Eu nasci
na primeira cidade, na segunda cidade, não, né? Você nasceu, que está registrado lá no seu certidão de nascimento, nasceu naquele local e ponto, acabou, não tem mais nada. Então, vamos ver aqui qual que está mais condizente. Ó, lembrando, né? Eu até coloquei aqui a cor dos olhos, ó. Então, olhando as opções, ó, olhos claros, olhos castanhos, olhos azuis. Variável qualitativa nominal. É só um nome mesmo para a cor dos olhos. Ou ele é claro, castanho, azul, verde, preto, seja lá a cor que for, mas é só o nome, né? Então, aqui, ó, é a letra D, tá certo? É variável qualitativa nominal, ok? Vamos para o próximo caso, ó, variável, atenção, que os dois primeiros aqui, ó, a letra C e D é qualitativa. Agora aqui, ó, é quantitativa. Quantitativa tem a ver o que? Com quantidade, com medida, com número. Vamos ver aqui, né, no resuminho que eu coloquei. Ó, variável qualitativa são representadas por meio de números resultantes de uma contagem ou medida. Então você conta, né? Por exemplo, número de filhos de uma casa, né? 1, 2, 3 filhos, né? Medidas, medir sua altura. Ah, você mediu a altura agora, daqui, né? Meio segundo depois vai medir de novo, não teve alteração. Então, não é uma medida que muda assim repetidamente, certo? É algo que você consegue lá contar mesmo e identificar um valor. Então, isso é variável quantitativa, de quantidade. Agora vamos ver aqui, ó, variável quantitativa discreta, porque na letra E ele pede é essa aqui, né, para associar aqui, ó, variável sobraram só dois casos, ó, esse primeiro aqui e esse aqui do Joãozinho. Então vamos ver a variável quantitativa discreta, né? Vamos lá. Ó, variável quantitativa discreta. Os valores representam um conjunto finito. Então você vai contar lá, né? O número de filhos vai ter um número finito, né? Ou enumerável. Enumerável, até coloquei aqui, ó, né? O que é? Mas vamos só terminar a frase, ó. Então, ó, variável quantitativa discreta. Os valores representam um conjunto finito ou enumerável de números que resultam de uma contagem. Então você consegue lá contar e determinar um valor. Esse enumerável aqui, parece muito na matemática esse termo, é quando você consegue criar uma lista, certo? Ordenada dos elementos do conjunto que você está analisando ou observando, certo? Um exemplo bem típico de conjunto enumerável é o conjunto dos números naturais, né? Se você começar do zero, pode começar do 0 ou do 1, aí, mas a maioria dos livros começa do zero. Então você tem lá o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então é um exemplo de conjunto enumerável nos naturais. Agora aqui, ó, exemplos de variável quantitativa discreta. Número de filhos, né? Pode não ter nenhum filho, pode ter 1, 2, 3, 4, ou, né, vamos colocar um limite aqui, 50 filhos, né? Não sei de ninguém que tenha tido mais de 50 filhos. Número de copos de suco que alguém tomou, né? A pessoa tomou um copo, 2 copos, 3 copos, você consegue identificar. Infelizmente, né, número de pessoas infectadas pelo coronavírus, né, também, né, é possível fazer uma contagem. Então vamos ver aqui, né, qual das alternativas condiz mais com a variável quantitativa, de quantidade discreta. Seria, né, ó, número de pessoas desempregadas, número de filhos por família. Então, observa que se a gente matar aqui, ó, resolver a letra E,
automaticamente nós já vamos ter a letra F, né? Vamos ter a letra F aí já. Só que é o seguinte, esse número de pessoas empregadas, a gente consegue fazer uma contagem disso, não consegue? A gente consegue fazer uma contagem, desde que tenha isso aqui, né? Um censo. Número de filhos por família. Também é possível ir lá e contar, né? 1, 2, 3, 4, 5. Você conta lá o número de filhos por família, né? Então, essa letra, esse aqui, ó, Joãozinho pesa, tal, não tem muito a ver com o que a gente comentou agora há pouco. Então, a alternativa E é essa aqui mesmo, tá certo? Então, aqui nós temos a alternativa E. E sobrou, né, essa aqui, do Joãozinho, para ser a letra F, né? Mas vamos discutir aqui primeiro o que é variável quantitativa contínua. Vamos lá. Variável quantitativa contínua. Os valores pertencem a um intervalo de números reais. Então, né, tem um começo e tem um fim, ok? E representa uma medida. Pode ser o tempo no relógio, por exemplo, né, o dia mesmo tem 24 horas, né? Certo? Então ele tem um começo e um fim de contagem do dia. Pressão arterial, né? Tem o mínimo e tem o máximo, que tem até o controle, né? A pressão não pode ser baixa demais, né? Alta demais, senão dá problema. A altura ou peso da pessoa, né? Também eu não conheço ninguém que tenha altura, né? 0, por exemplo. Não conheço ninguém que tenha altura 5 metros. Então, assim, é possível determinar aí, né, um limite de altura, de peso, né? Não conheço ninguém também que pesa 1 tonelada, né? 1000 quilos. Também é possível determinar, né, um intervalo de peso para a pessoa. Tem até o intervalo de peso ideal para a pessoa, né, para cada idade, cada altura, né? Isso tem a ver com o IMC, né? Índice de massa corpórea ou corporal. E então, esse caso aqui, né, se vocês observarem, Joãozinho pesa 90 quilos e sua altura é 1,8, vamos arredondar aqui, 1,8 metros, né, 1,80 m. Seria 1,85 m aqui. Então vai ser essa, né? Então é um valor definido, né? Então um intervalo aí definido. Então essa aqui é a letra F. Ok? Então tá aí, né? Tá aí todas as alternativas da número 2 para enumerar a primeira coluna aqui, ó, e a segunda, né? Ok? Então, uma coisa importante, boa parte desse resumo que eu fiz aqui, ó, eu tirei desse colega aqui, ó, ele fez até um esqueminha, certo? Envolvendo as variáveis. Então, olha aqui, ó, variável quantitativa, nós começamos pela qualitativa, né? Variável qualitativa, ela pode ser nominal ou ordinal, né? E a variável quantitativa pode ser discreta ou contínua. O colega que já fez, ficou muito bom. Tá aqui o link dele que eu peguei. Ok? Agora vamos aqui, pessoal, para essa número 3 aqui, ela é bem interessante. Que é o seguinte, ele fala, preenche o quadro abaixo com as informações que estão faltando. Então ele deu um quadro aqui, né? Deu aqui o nome da Júlia, Alexandre, Daniel. Certamente foi o resultado de uma pesquisa para representante de classe. Pode ser os coleguinhas da sua sala aí, né? Para ver quem ia ser o representante da sala, né? Então vamos lá. Aí tinha a Júlia, o Alexandre, Daniel. Tem aqui, ó, a Júlia recebeu 20 votos, o Alexandre recebeu 11, Daniel recebeu 8 votos. Brancos foram 2 e nulos foram uma pessoa anulou o voto, né? Então ele quer que completa aqui, né? Aí ele quer a frequência relativa em porcentagem. Agora uma coisa aqui tranquila que dá para preencher fácil
é o total, né? Então, o total aqui, ó, a gente pode preencher de boa. É só somar tudo, certo? Quando você somar tudo isso aí, certo? Olha aqui, ó. Podemos somar assim, ó. 8 com 2, 10. Com 20, 30. 30 com 11, 41. Com 42. Então, aqui deu 42 votos, ok? 42 votos seria um total de alunos que votaram. Só que antes de continuar aqui, certo? O que é frequência relativa e tal, eu vou só fazer uns comentários aqui, ó, sobre o que é essa frequência relativa, ok? Não sei se o colega lá comentou, certamente já comentou, né? As referências dele, reproduzir aqui. Então, primeira coisa, né? O total de elementos observados, ok? Então, ó, o que são o total de elementos observados? É o número total de elementos da população mesmo. Nesse caso aqui, ó, a gente está fazendo uma análise só dessa sala, por exemplo, né? Olha, esse é um representante da sala. Então, essa sala vai ser nossa população. Então, isso aqui, ó, total de elementos observados. Agora, vamos lá. A frequência absoluta é a quantidade de vezes que cada valor aparece na amostra, certo? Que aparece na amostra. Então, é igual aqui, certo? A nossa amostra aqui é quem, ó? Os candidatos que votaram para a Júlia. São quantos? 20. Ok? Então, a frequência absoluta para Júlia, para essa amostra da Júlia, é quanto? 20. Frequência absoluta para o Alexandre, para a amostra do pessoal que votou para o Alexandre. São 11. Tá? São 11. Oxi. E assim vai, ó. A frequência absoluta do pessoal que votou para a amostra, né? No caso Daniel, são 8. Brancos, 2 e nulos, 1. Ok? Então isso é absoluta. E a relativa, que vai ter que fazer a continha, a frequência aqui, ó, relativa, ela é definida como a razão. O pessoal às vezes tem muita dúvida sobre o que é razão. Razão, pessoal, é a mesma coisa que divisão, tá certo? Falou em razão, põe na cabeça que é a mesma coisa que divisão. Então, a frequência relativa, que é essa coluna aqui, que a gente vai ter que calcular, é definida como a razão, né? Ou seja, a divisão entre a frequência absoluta, né? E o número total de elementos observados. Ou seja, você vai pegar esses números aqui, ó, né? Frequência absoluta da Júlia, frequência absoluta do Alexandre e do Daniel, e dividir pelo total de elementos observados, ou seja, dividir por 42. Né? Por exemplo, aqui a gente pode calcular, né, a preferência no time de futebol, né, entre turmas. Dá para fazer isso, frequência absoluta disso. Então, a frequência absoluta, a gente normalmente usa abreviada assim, ó, FR, tá certo? Então, a frequência absoluta, aliás, desculpa, a frequência relativa, né, absoluta, são esses caras aqui. Frequência relativa, a gente pode abreviar com FR, vai ser o que então? Frequência absoluta dividido pelo número total de elementos, ok? Então agora nós vamos aqui novamente na tabelinha. Esse aqui eu já tinha colocado, né? 42. Agora vamos fazer a frequência relativa em cada caso, tá certo? Da Júlia. Primeiro da Júlia, tá? Então a Júlia, você vai calcular a frequência relativa dela, certo? Vai ser o quê? Ó, vai ser então, né, 20 dividido por 42. 20, desculpa a letra aí que eu tô tendo que improvisar aqui com o mouse. 20 dividido por 42. Lembrando, ó, 20 é o que?
frequência absoluta, né? E o 42, olha lá, ó, é o número total, né, de elementos observados. Basicamente você precisa disso, dessas duas coisinhas. Total de elementos observados, por isso que ele já deixou aqui, ó, pra gente somar, pra gente preencher, tá certo? E a frequência absoluta de cada amostra. E com isso você calcula a frequência relativa. Voltando aqui, né? Aqui, ó, dá para fazer uma simplificação, né? Divide, porque 20 e 42 são números pares. Você pode dividir por 2. Dividindo em cima por 2 vai dar 10, né, no numerador. Dividindo 42 por 2 vai dar 21 aqui no numerador. Agora não dá para simplificar mais, tá? Mas se você fazer essa continha, você vai encontrar aí, ó, um valor aproximado de 0,476 e colocar aqui mais uma casa decimal, 0, aqui, ó, com 4 casas, né, 0,4761, ok? Ou 0,4761, pode ser assim também. Então, a frequência relativa aqui você já tem. É esse valor aqui. E essa frequência relativa em porcentagem? Aí, galera, eu teria que fazer um outro vídeo explicando melhor essa parte de porcentagem, tá? Mas o que eu posso falar é o seguinte, o que quer dizer quando aparece, né, por exemplo, certo? Algo do tipo assim, 1%, né? O que quer dizer 1%? Pessoal, isso aqui é o mesmo que 1 dividido por 100. Vou colocar barrinha assim, divisão. É 1 dividido por 100, tá? O que quer dizer, né? 31%. Isso é a mesma coisa que 31 dividido por 100, certo? 50% é a mesma coisa que 50 dividido por 100. Olha que o português ajuda novamente, certo? Porque aqui, o que quer dizer 1%? É uma parte de 100. 31% são 31 partes de 100, certo? São 31 partes de 100, ok? 50% são 50 partes de 100, ou seja, aqui, ó, se você simplificar, né, 50 partes de 100, se você dividir, isso vai dar, né, 1/2, ou meio. Se você tem 100 reais aqui e gastou 50, né, você gastou 50 reais de 100. Você gastou metade do dinheiro que você tinha. Viu só? Agora, e a questão, né, de passar aqui a frequência relativa para frequência relativa em porcentagem. Vai ser simples. Basta observar o seguinte. 0, esse número aqui, você concorda comigo que esse número eu posso pegar ele, tá? E multiplicar ele o numerador e o denominador por 100. Vai ficar que jeito? Ó, 0,4761. É porque aqui tem aquela leitura, né? Décimo, centésimo, milésimo, etc. Eu não vou focar muito nisso não. Ó, se eu posso pegar esse número aqui e multiplicar o numerador e o denominador por 100. Se você faz isso, você alterou o número de alguma forma? Não, porque 100 dividido por 100 é 1, não alterou nada. Agora, como que a gente multiplica a fração? Ó, quando não tem nada aqui no denominador é a mesma coisa de ser 1. Agora você multiplica aqui, ó. 0, esse número aqui vezes 100 e 1 vezes 100, tá certo? O que vai vir aqui? Quando você multiplicar esse número aqui por 100, essa vírgula que estava aqui, ó, entre o 0 e 4,
ela vai andar 2 casas decimais aqui para a direita. Ela vai parar entre o 7 e o 6. Tá? Isso aqui precisaria de um outro vídeo para explicar melhor, mas um macete é contar quantos zeros tem, contar, né? Ó, são 2 zeros, você vai contar aqui, ó, uma casa decimal, 2 casas decimal, a vírgula vai parar aqui entre o 7 e o 6. Então ficaria 47,61 aqui. Ok? E aqui no numerador, no denominador, perdão, 1 vezes 100 dá 100. Certo? O que você tem aqui? Olha lá. Você tem... uma hora dá certo. O que você tem aqui? 47,61%. Então, ou seja, dividido por 100. Olha aqui, ó. Então, a gente pode trocar isso aqui por isso aqui, que eu vou escrever agora bonitinho. Tá? Isso aqui é a mesma coisa aqui. 47,61%. Beleza? Entendeu de onde vem o porcento? Vem disso, tá? Aí pergunta, precisa toda hora multiplicar aqui numerador e denominador por 100 para aparecer esse 100 aqui e tal? Não. Se você pegar a ideia, mas isso aqui precisa saber, você precisa saber o que está acontecendo. Mas uma vez que você pegou a ideia, você já pode dar um jump aqui já, ó, já escrever isso aqui, tá certo? Mas é bom entender de onde que vem as coisas, ok? Então aqui, ó, nós temos o primeiro caso, a frequência relativa da Júlia foi, né, 0,4761, ok? Já a frequência relativa em porcentagem foi 47,61%, ok? Alexandre, agora nós vamos andar mais rápido, tá certo? Acho que eu já vou fazer até aqui mesmo, porque a conta vai ser semelhante. Aqui no Alexandre, você vai fazer o quê? 11 dividido por 42. 11 dividido por 42. Vou usar essa barrinha aí para indicar a divisão. Quando você divide 11 por 42, isso vai dar, né? Aqui não é... Pessoal, lembrando, ó, igual eu coloquei aqui, ó, 10 dividido por 21 é aproximadamente 0, tá vendo? Aqui eu vou colocar igual aqui no Alexandre, mas seria aproximado também, ok? Seria não, é aproximado. Então isso aqui vai dar aproximadamente 0,2619, usando 4 casas decimais. Isso aqui, galera, vai ser aproximadamente, agora é só contar aqui, ó. Vou pegar, ó, andar 1, 2 casas. Então a vírgula vai ficar entre o 6 e o 1. Então vai ficar o que, ó? 26,19 o que? %. Certinho? Então aqui nós temos, né, o Alexandre. Eu vou colocar aqui o aproximado. Isso vai dar isso, porque ele é aproximado, tá bom? Próximo, Daniel. O Daniel são 8. Olha aqui, são 8 votos de um total de 42 que ele teve. Então são 8 dividido por 42. Isso aqui dá até para simplificar, galera. Dá para dividir o numerador e o denominador por 2. Vai ficar 4 dividido por 21. E se você fizer essa continha, você vai encontrar um valor aproximado de 0,1904. Ok? Escrevendo em porcentagem, olha lá, é só pegar a vírgula, andar uma casa, 2 casas, vai ficar entre o 9 e o 0. Então, isso é aproximadamente 19,04%. Certinho? Lembrando que aqui, ó,
Aqui é aproximado, tá? Próximo. Agora, votos brancos. Foram 2 votos brancos de um total de 42. Então, a fração é 2 sobre 42, ou 2 dividido por 42. Aqui, se quiser, dá para simplificar também, fica 1 dividido por 21, certo? E a hora que você faz essa conta, isso vai dar aproximadamente 0,0476, ok? Então, essa foi a quantidade aproximada, né? Frequência relativa de votos brancos. E a frequência relativa em porcentagem? Novamente, só contar uma, duas casas, vírgula para entre o 4 e o 7. Então, vai ser o quê? Não precisa do zero antes do 4, porque ficaria assim, né? Ó, 0, né? Vírgula 76. Mas não precisa desse zero aqui antes, não. Resolve nada. Então, ficaria aproximadamente aí, ó, 4,76 o quê? Por cento. Tá certo? E agora a frequência relativa dos votos nulos. Olha, foi só um voto de um total de 42. Né? Então, isso vai ser um valor aproximado de, quando você fazer a continha e dividir, 0,0238. Agora, escrevendo em porcentagem, novamente, conta aqui uma, duas casas, né? Mas a justificativa, lembrando, é esta aqui. Isso vai dar o que? 2,38% de votos nulos, ok? Então, um voto nulo representa 2,38% de 42 votos, tá? 20 votos aqui para a Júlia representa 47,61% dos 42 votos. Observa que se fosse 21 votos, ia dar metade, né? Seria 50% dos votos. Ó, deu bem próximo, 47. Vamos para o próximo. Espero ter ajudado aí, galera. Próximo, envolvendo geometria. Dá para resolver rapidinho. Pedro possui um quarto retangular. Tá aqui. Tá meio quadradinho, mas serve. É um quarto retangular porque as medidas são próximas, né? 4 metros e 5 metros. Retangular com 4 metros de largura, né? E 5 metros de comprimento. E quer utilizar parte da área do quarto para fazer um banheiro. Então, quer fazer um banheiro aqui nessa parte verde, que também vai ser retangular, conforme a figura. Aí ele fala o seguinte: sabendo que y, tá aqui, ó, y, corresponde a 2/5 do comprimento do quarto. 2/5 do comprimento do quarto. Então, se a gente conseguisse pegar o comprimento aqui, né? Pessoal, eu só copiei e colei, pessoal, aqui, né? Aqui esqueceram de um espacinho, mas é tranquilo, não atrapalha não. Aqui também tinha que colocar um espacinho, mas não atrapalha não. Se a gente pudesse pegar, né, e dividir certinho aqui, ó, esses 5 metros em pedaços, certo? Onde cada pedacinho tem 1 metro, então digamos, ó, aqui tem 1 metro, certo? Ó, dividindo em partes com a mesma medida. 1 metro, certo? Aí teríamos aqui 1 metro. Teríamos aqui 1 metro. Teríamos aqui também 1 metro. Então, olha aqui, nós pegamos e dividimos os 5 metros em 5 partes. Fração, galera, tem tudo a ver com partes de um todo. O que a gente quer aqui, ó, nessa fração aqui, 2/5, ó, y aqui corresponde a 2/5 do comprimento. Então, eu preciso pegar duas partes de 5. Se você conseguir ir lá e dividir em 5 partes bonitinha, você vai pegar, né,
Olha, você tem 5 metros aqui divididos. Se eu vou pegar duas partes, eu vou pegar que tanto? 1, 2. Ora, o y é quanto então? 2 metros. Então o y aqui é 2 metros. E a conta? Se você não fosse fazer o desenho, dividir assim, fosse fazer a conta, que conta seria? Galera, quando fala assim, ó, y corresponde a 2/5 do comprimento do quarto. Isso quer dizer o quê? Que o y ele é igual a 2/5. Atenção, uma coisa que também, ó, barrinha da fração tem que sair do meio do igual, tá? Não é, tem gente que faz assim, ó, y igual, põe a barrinha lá embaixo. Está errado, tá? Certo? É sair bem no meio aqui. O meu ficou meio tortinho porque, né, tô fazendo mouse. Mas vamos lá. Quando fala, ó, 2/5 do comprimento do quarto. Então é 2/5 do comprimento. Mas o comprimento é quanto? 5, né? Então é 2/5 de 5. Aí aqui, ó, você faz essa multiplicação. Quando fala desse tipo assim, é uma multiplicação. Então, aqui você pode fazer o que? Ou você simplifica, ó, esse 5 aqui vai dar para dividir por esse 5, vai sobrar 1, e 1 vezes 2 dá 2. Ou se você quiser fazer de uma maneira mais trabalhosa, mas eu prefiro simplificar, ó, quando não tem nada é a mesma coisa de ter 1 no denominador, 2 vezes 5, 10, né? 5 vezes 1 é 5, e 10 dividido por 5 também dá 2. 2 o que? Metros, né? Porque a unidade aqui é metros. Simplificando, vou fazer aqui também, ó, y igual. Eu prefiro simplificar, anda mais rápido. Dividido por 5 vezes 5. E esse 5 aqui, divide por esse 5 aqui, dá 1. Aí sobra só 2 metros. Certo? Você achou o y, mas calma que não é isso que ele quer, não. Ele quer, ó, sabendo que o y corresponde a 2/5 do comprimento do quarto, né? Para que a área seja 3 metros quadrados, a largura y em metros deverá ser... Então ele quer saber o x, na verdade, para marcar aqui. Mas sem achar o y, você não consegue descobrir o x. Você sabe que a área aqui, ó, é de 3 metros quadrados. Certo? Você sabe que a área aqui é de 3 metros quadrados. Quando você vai calcular metro quadrado, você precisa do quê? Né? Metro quadrado, pessoal, é uma área. Né? E a área de quadrado retângulo é a mais fácil no mundo que existe calcular. É só fazer o quê? Base vezes altura, ou comprimento vezes largura. Então, aqui a área, aliás, o x, porque a área seria o quê? A área, vamos chamar de A área do banheiro seria o quê? Aqui em cima, seria x vezes y. Certo? Só que a área você tem. A área é quanto aqui, ó? A área tá aqui. 3 metros. Então aqui a área, o A é 3. Igual, o x você tem? Não, é o que você quer descobrir. X. Vezes o y. Mas o y você acabou de descobrir. É 2 metros. Então aqui é 2. E atenção, a unidade aqui tá a mesma, mas se tiver casos que a unidade é diferente, tipo metro e centímetro, aí tem que fazer a conversão. E agora, ó, como que você descobre o x? Basta isolar o x, né? Esse 2 aqui está multiplicando o x, vamos passar ele dividindo. Então, x vai ser igual ao quê? O 3 que estava quietinho aqui no segundo membro, 3, dividido, ó, 2 está multiplicando, vem dividindo, então é 3 dividido por 2. Se você fizer essa continha, você vai concluir que o x é igual a 1,5 metros. Né? Metade de 3, né? É 1,5. Pronto, descobriu o x. Aqui seria interessante, né, eles terem colocado, né, m em todos de metro, mas tudo bem. Então, a alternativa correta é a letra B. 1,5 metros. Galera, é isso aí.
Espero ter ajudado. Valeu, até a próxima.